Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez, né? Já esteve conversando aqui com a gente, é a psicóloga Sara Rebeca, tudo bom? Tudo Tudo bem, bem, né, Sara? Cássio? Tudo Graças a ótimo. Deus. Seja bem-vinda mais uma vez, né? Obrigada, é um prazer estar Aqui aqui. é sempre bom recebê-la. E vamos conversar hoje com um tema bem específico, é saúde mental de crianças e adolescentes diante divórcios. Isso, Diante diante de de processos, divórcios. separações, Isso. divórcios. Quando eu recebi o tema, Sara, Hum, eu pensei, puxa, é bem específico. Existe uma demanda para esse tipo de atendimento, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui. sim. Tem realmente uma demanda para esse tipo. E você está percebendo que está aumentando essa demanda? Ela está mantendo? As pessoas estão com mais, assim, se sentindo mais à vontade em procurar, e vem a questão também, quem procura normalmente são os pais para levar os filhos ou os filhos mesmos que têm a iniciativa de pedir ao pai e Tem chegar. muitos cenários, né? Mas, Uhum, assim, os processos de divórcio, eles sempre aconteceram, mas eu sim. acredito que hoje é mais fácil as famílias perceberem a necessidade de ter um suporte. Antigamente não era tão comum, né, Hum, que as famílias buscassem, até porque eu acho que o divórcio era muito entendido como algo de adulto. Né, assim, é sim. um problema que os adultos estão resolvendo, como se não afetasse ali os que estão envolvidos como os filhos, né, desde Uhum. pequenos até adolescentes. E hoje eu acho que já tem esse entendimento maior que acontece dentro de um sistema familiar. Então, todo mundo pode se sentir afetado de alguma forma e buscar, né, esse tipo de suporte, como suporte psicológico. E você acha, Sara, porque antigamente existia, né? Como você falou, sempre existiu o divórcio. Sim. E a gente vem de uma geração é, eu acho que essa é uma geração muito especial, sabe? A minha, o pessoal na década de 80, 70, 80, 90, acho que de Uhum. 2000 para cá já deu uma Não mudada, mudado, né? sim. Mas é uma geração que viu um mundo totalmente diferente do que ele é hoje, né? Sim, Mas muito diferente. Assim, nos últimos 50 anos, a tecnologia evoluiu mais do que nos últimos 500 anos. sim. Então, e a gente, essa geração dessas décadas, o pessoal chama até de geração sanduíche, né? Que tá bem Que no está bem meio. acochada ali, bem no Sim. meio dessa transição, e estamos no mercado de trabalho, estamos na vida ativa e vivendo essas mudanças. Temos uma mente analógica nos adaptando, já vivendo uma mente digital, né? Com inteligência Sim. artificial e tudo. E antigamente existia, né, divórcio, Uhum. mas as pessoas não se preocupavam tanto com essa questão psicológica, Isso. iam levando, principalmente na Eu época acho que dos era mais meus entendido como pais. meio uma área jurídica do Isso, que, né, mais exatamente. uma coisa assim, se a gente imaginasse, né, colocando É, assim uma imagem, o divórcio é, era um é um papel, papel, um pronto. processo, né, que Exato. acontecia ali, né, num dia específico, vamos nos desfazer e Desfaz, pronto. pronto. E era muito, muito ligado no homem e na mulher, né? Assim, no casal, Sim, as pessoas, são os pilares ali da separação. E exato. os filhos eram meio que Secundários nesse processo. secundários, total. Hoje Exato. não, né? Assim, o filho É. hoje ele tem uma voz muito, muito Sim, forte. Até na escolha de escola, os educadores sempre dizem que hoje o filho é o que tem mais tem uma voz voz, tem uma em opinião. opinião de dizer. A É criança tem a interessante esse opinião. paralelo que você faz da geração, porque de fato isso vai impactar em várias coisas, dentre elas Muito. o divórcio. É, Exatamente. porque eu acredito que talvez se a gente pensasse, né, em tempos aí da década de 80, 90, as crianças e adolescentes não se sentiam nem possibilitados de falar alguma coisa, É, né? Não era sobre eles, né? Era é, sobre os pais, os né? No máximo pais. eles falassem, não sei, com os Uhum, amigos, talvez, né? E ficassem ali é, mais reprimido de alguma forma. isso.
E acho que hoje não foi só os pais estão considerando, eles estão se colocando, né? Hoje os filhos se Isso. colocam. E aí entra, inclusive, outro desafio, né? Até que ponto aí você vai conseguir equilibrar as coisas ao ponto da criança e do adolescente não se sentir no lugar de decidir coisas que são sobre o próprio casal, né? Isso Exatamente. também é uma questão. Porque, e aí é que vem a minha reflexão aqui, a minha dúvida, porque é exatamente isso que você falou. Como antigamente era tudo mais o casal e os filhos eram meio que secundários, até porque eram mais filhos, Sim, né? também tem Então isso. eram mais, era assim, não tinha como você dar um suporte ali. A minha Tão avó teve 15 específico. filhos, né? Assim, Sim, então e houve uma mudança assim, comportamental, social, tecnológica sim. e mental, né? Assim, e a questão da criança ela ter voz impacta, está impactando no divórcio, até na forma de você, da decisão de se divorciar ou não, Também, né? Acredito que também. pega muito isso, assim, de você, o filho hoje realmente ele é um fato importante, não. Eu não vou me separar porque Tem uma tem criança uma aqui criança envolvida. aqui, então, E assim, essa tua questão é até interessante, porque algumas famílias questionam isso, né? Assim, eu vou buscar um suporte para a criança, mas isso não seria uma coisa da minha responsabilidade, né? Como sim. se você estivesse dando ali um lugar que não é da criança e do adolescente. Mas aí entra até uma coisa que eu sempre sinalizo ali nas primeiras sessões, porque as primeiras sessões eu faço com os pais sem a Ah, presença da criança. E em processo de divórcio, dependendo de como está, em que momento está, pode ser os pais separados, né? isoladamente, porque, né, eles podem estar ainda em algum conflito, Começaram a enfim, brigar ali né? na Então, sua frente. e aí aquela coisa Ai, vai virar um outro cenário que não é o aí ideal, não né? dá certo. Então, dependendo de como esteja, podemos fazer juntos ou separados. Hum. Mas o que eu ia dizer é que nesse primeiro contato, uma das coisas que eu sinalizo é justamente isso. A criança ou o adolescente está em psicoterapia até para protegê-la de ocupar esse lugar excessivo, né? De ela se sentir ali como eu decido, ou Aham. está sobre a minha, né? Assim, meu poder de decisão, ou de alguma forma eu vou influenciá-los ou não. Então, até para protegê-lo desse lugar, porque embora possa parecer, né? Aquilo ali me coloca no lugar de maior importância, na verdade pode causar um sofrimento, porque eu estou sendo Total, total. responsável por uma decisão que não era para ser Isso. minha. Aquele Então entra peso, nesse lugar de até proteger é, durante todo esse processo e ele entender ali o que é meu, o que é do é outro, sentir aquele peso de que, ó, meus pais não se separam por causa de mim, que né? também é tão adoecedor Sim, né? ou Porque você mais. viver um relacionamento é, ruim, né? Sim, De duas pessoas por causa de uma terceira, acaba que essa terceira, de alguma forma, ela vai ser impactada, vai respingar nela de alguma sim. maneira. E aí, como então, ô Sara, é o processo, assim, porque é um momento muito complicado. É diferente de um adolescente que hoje, eu já venho conversando aqui com alguns especialistas, pediatras, profissionais de saúde, psicólogos, e estão falando que o adolescente hoje, ele está com alguns problemas que antigamente não se tinha, não era contabilizado, vamos dizer assim. Mas Uhum. eu conversei com uma pediatra aqui recentemente, ela disse que ela trabalha numa UPA e ela disse que nasce toda semana. Não é, eu Não é tô falando mais aqui, uma coisa mas assim, extraordinária. não é exagero. Eu posso lhe dizer, toda semana eu recebo casos de adolescentes ou crianças que tentaram tirar a vida, Sim, né? Assim, que se sim, mutilaram, que tentaram. Então, sim. adolescentes depressivos, adolescentes com ansiedade, crianças depressivas. Então, isso é vamos dizer assim, é um efeito colateral, eu diria até, desse mundo que a gente vive hoje, né? Uhum. Isso vem, eu percebo que vem acontecendo. Então, os adolescentes e as crianças, elas já estão sendo impactadas de outras formas. E aí vem um processo E aí o de processo divórcio, de por exemplo. divórcio, né? Porque uma coisa é você receber um adolescente que está passando por problemas de fragilidade mental, mas que a família está sólida. Uhum. E outra coisa, eu vou receber um adolescente que já por estar nesse mundo que a gente vive hoje, meio maluco, E somado a aí somado isso, a não isso, ter como é esse. como é o primeiro passo? Primeiro que os pais estão passando por um momento frágil também para eles, Sim, né? Para eles pais. exato. É uma situação Eu é acho que é um bem dos mais bem complexos. complicada, assim. Então, em que momento os pais pegam e dizem assim, olha, vamos levar os filhos, o nosso filho para um atendimento, como é? Você já
antecipou que o primeiro contato é com os pais, né? Ou Uhum. com os pais juntos ou com os pais de forma individual. E aí, quando chega nesse momento de conversar com os pais, assim, qual é a abordagem que você faz? Assim, talvez tenha pais nos acompanhando Sim, aqui que e que esteja. esteja pensando em se divorciar, esteja em processo de divórcio e não tenha procurado ainda um profissional. O que é que o psicólogo faz a princípio, antes de chegar na Uhum. criança, né? A princípio com os É, pais para poder chegar na criança. depende até do momento que eles chegam. Hum, Existem famílias que eu já atendi, por exemplo, que ainda não tinham contado para os filhos. entendi. Já estavam me buscando antecipadamente para saber como conduzir, por exemplo, essa É conversa, né? precavido, Quem né? São, conta. é, Mas hoje existe essa preocupação, que eu sim, acho muito válido, porque claro. normalmente as pessoas não sabem como falar, às vezes não falam diretamente, Aham, e aí de repente os filhos já estão vendo mudanças acontecendo sem dar nomes ainda. entendi. Então, depende do momento que a família chega. Então, o primeiro passo é entender em que fase estamos, né? Já estamos na fase que já foi comunicado, não foi comunicado, já passou-se um tempo. Ou, por exemplo, chegam já famílias que já aconteceu o divórcio e já estão em outro relacionamento, que aí já é mais complexo Entendi. ainda, né? Que depois a gente chega É, lá. sim. Então, eu acho que a primeira coisa é entender em que momento estamos para ver o que é que a gente vai fazer juntos. Porque tem muitas possibilidades. Embora o foco dos pais terem me procurado, seja o acompanhamento, né, da criança ou do adolescente, esses pais são acompanhados durante todo o processo. Isso é muito peculiar, inclusive, do psicoterapeuta, né, do psicólogo infanto-juvenil, porque a família ela sempre faz parte do processo. Então, embora a criança e o adolescente tenham ali uma vez na semana os seus 50 minutos de sessão, durante todo esse processo, a cada, por exemplo, 6 sessões, os pais são chamados. Não existe algo pré-determinado, porque vai depender, inclusive, da necessidade desses pais de uma orientação mais específica. Ou, por exemplo, tem pais que já estão sendo acompanhados pelos seus fazem sua psicoterapia individual, Sim, né? Então, aí, obviamente, já ajuda o processo, sim. porque eles já estão se trabalhando ali internamente, porque o que a gente percebe também, às vezes, os pais muito fragilizados vão deixar os filhos também mais fragilizados. Então, É. quanto mais eles se cuidarem, é melhor para que eles estejam bem, que eles consigam conversar, que eles consigam explicar as coisas, né? Que eles não deem muitas voltas e sejam mais diretos, que eles Uhum. passem essa segurança, porque é o que a gente mais vê, é que a ansiedade, a depressão, a angústia que seja, né? Mesmo que não vá ser algo patológico, mas naquele momento, está no momento de crise, é porque as crianças e adolescentes se sentem inseguros, né? Eles Claro. não sabem como é que vai ser as coisas, né? Eles não sabem se vai morar com quem, ou Com como é quem que vai vai ficar ser. o É relacionamento muito deles e comum, eu tudo. escuto, né? Tia, mas e agora? Eu vou passar a semana, que nem minha amiga, eu passo a semana na casa do meu pai, na casa da minha mãe, e o final de semana? E quando eu quiser ir fazer tal coisa, quem vai me levar, É. né? Então, eles Aniversário, querem saber festinha. coisas até mais concretas de Aham. como vão funcionar as A coisas. logística A disso, né? logística, né? A O que a logística gente do na ambiente. psicologia chama de previsibilidade, porque Ah, todos nós precisamos dessa previsibilidade, né? Eu não uhum. posso, de repente, 17 horas da manhã, Cássio, a gente tem tal coisa para resolver. Você não estava preparado para aquilo É, ali. Então, quando a gente tem esse cuidado dessa comunicação, trazer essa previsibilidade, essa segurança emocional, né? Mesmo diante de conflitos, a gente não se entende no momento, filho, mas nós somos seus pais, né? Então, a gente consegue separar o que eu chamo de parentalidade para a questão do próprio casal. Então, hum, são coisas diferentes. Nesse momento, passam a ser coisas diferentes, né? Eu preciso assegurar para o meu filho de uma forma bem simples, né? Eu continuo sendo seu pai, eu continuo sendo sua mãe, boa. mesmo diante desse momento de crise, mesmo É. diante desse momento de conflito, porque pode ser que perdure até um pouco mais ou não, dependendo, né, de como foi esse Mas, processo. isso aí que você falou, eu acho que é a grande base, talvez, de toda a É, conversa porque que a vai partir ter. daí as coisas vão ficando É, mais fácil, né? Se eu porque garanto isso. eles não são mais um casal, mas eles não deixaram de ser pai e mãe, né? Isso, Eu acho que isso é muito forte, assim, para a criança entender que ele vai continuar sendo o pai, ela vai continuar sendo a mãe, e vai sim. ter uma mudança de logística aí, uma Claro, e mudança vão ter de muitas mudanças rotina, da rotina. mudança de Às rotina, vezes vai eu ter uma vou ter, mudança. sei lá, um novo quarto, é um novo É, lugar que eu vou ter que criar um vínculo, isso. né? Uma familiaridade. Mas o que eu percebo também, por exemplo, não sei se você chegou a ouvir isso, mas muitas pessoas escutam isso até hoje, né? Assim, filhos de pais separados são mais problemáticos, ou sofrem Eu já mais, ouvi, né? Isso, assim, era uma fala muito comum. Eu sempre, né, assim, sempre coloco isso. A questão não é o divórcio, é como se deu como esse se foi, né? processo. Porque às vezes, talvez para quem esteja na clínica como eu, isso seja mais palpável, mais Aham, visível.
Mas às vezes o que eu percebo, eles ficam aliviados Os em filhos. alguns momentos, Sim. porque Era estava tanta num momento de briga, né? tensão tão grande, o estresse, existe dois tipos de estresse, né? O estresse normal, que é, por exemplo, eu acordar e me arrumar e ir para academia, isso é um estresse necessário, que é o que me motiva. Hum. Mas existe o estresse tóxico, que é esse excesso. Então, eu Ah. estou em estado de alerta a todo momento, né? Eu escuto uma briga todo dia, então aquilo me deixa em Uhum. tensão, eu não sei se aquela briga vai escalar para algo maior, eu sempre fico naquela, né, assim, sempre ali Aquela no angústia sem limite, sabe? saber Aquela se... angústia que eu não Será que posso hoje... resolver E hoje vai também. ter briga, né? Será que hoje E vai eu não posso ter? resolver, aí eu não sei, às vezes eu sou um gatilho para aquela briga acontecer, né? Por exemplo, quem vai me levar pro Ah, futebol, né? entendi. Aí o pai, eu tinha combinado com a sua mãe, aí começou a briga, aí, poxa, eu causei essa briga, né? Então, Entendi. às vezes, se a gente percebe essa tensão, esse estresse Quando acima, separa, alivia, né? traz um alívio, Eu né? E às vezes as conheço, pessoas ficam assim, sério que os filhos podem ficar bem depois? mas Às vezes sim, às eu vezes é realmente o que conheço, o sistema precisava, porque aí cada um no seu lugar, talvez isso traga, inclusive, uma vida muito mais confortável e com muito mais saúde mental. eu conheço pessoas que se aliviaram depois da separação, cara. Os próprios Os adultos não filhos. percebiam Não, os também. filhos, cara. Não, e os filhos, assim, eu pensei, não, foi muito melhor quando meu pai se separou da As minha coisas mãe. começaram a Foi funcionar. muito melhor, É porque até era às vezes muita o briga, era relacionamento muita tensão, individual do era filho com o pai, do filho com a mãe tudo melhora, porque tem um melhora. momento ali, né, Uhum. assim, o domingo com meu pai se torna um dia marcante, mais É, memorável, por quase, eu estou exemplo, enfim. observando, Sara, é meio que uma terapia familiar aí, né? Porque você faz com os pais e tem a conversa com a criança, mas você ainda tem que ficar tendo esse Sim, relacionamento com os nesses pais. Ou não, casos, chega um momento que há uma separação e você fica só acompanhando mesmo ali a criança ou o não, é porque adolescente. existe uma distinção aí do método, vamos dizer assim. Sim, Uma terapia familiar, quando a gente chama de terapia familiar, é quando a família toda vai à sessão. ah, Certo? entendi. Existe um terapeuta. Eu não sei se as Ah, pessoas têm uma imagem, assim, por exemplo, de filme, que vai a mãe, o sim, pai, sim, os filhos, né? Aquela terapia familiar, e tem sim. a terapia de casal, né? Terapia Que de vai o casal que vai casal, o casal, só sim. o casal. Tiver Existe muito a em filme, terapeuta é. infantil, que realmente é só a criança ali naquele momento. Só que dentro da psicoterapia infanto-juvenil, independente da demanda, não só em casos de divórcio, é periodicidade esse encontro com a família, né? Assim, no caso com os pais. Sim, Esse encontro em conjunto é bem pontual, não é algo que é via de regra. Só em casos muito específicos que a gente sente necessidade, por exemplo, de fazer uma mediação. O entendi. filho quer a sua presença, às vezes eles pedem, né? Tipo, tia, marca uma sessão porque eu queria que você estivesse É junto para mesmo. eu conseguir falar isso pro meu pai, para minha Uhum. mãe. Aí isso é uma coisa bem pontual, né? Assim, tem uma demanda específica para aquela sessão ali, um Aham, tema, né? sim, Aí não é terapia familiar, é uma terapia dele que ele convidou, né? Partiu dele, veja, não partiu de mim, né? Partiu do entendi, próprio pedido dessa criança, desse adolescente. entendi. Então, são casos, né, assim, mais esporádicos, não é algo via de regra. Mas esse acompanhamento com os pais, aí sim, precisa. Porque muitas vezes a gente está em um momento ali das sessões que, se a gente não houver essa integração, vai cada um para o seu lado, né? Por exemplo, eu ficar sabendo de como está o processo deles também, né? Por exemplo, Sara, a gente está testando agora o final de semana assim, né? Ver o que está Entendi, acontecendo, foi positivo ou não foi, né? A gente vai testar agora outra dinâmica. Por entendi. exemplo, os pais que estão evitando contato, aí eu pego na escola e o outro não se Não encontra, se sabe? encontra. Fica É pela mesmo. escola a troca. Ah, Isso é bem comum, às vezes até melhor para criança e para adolescente que não quer. ver Porque às vezes briga. ele via conflito, né? Então, na hora de buscar e Uhum. deixar, virava sempre aquele momento de. Então, assim, cada caso a gente vai entendendo qual o melhor, né? Assim, qual a melhor dinâmica possível ali para aquele momento que preze pela E um saúde, né? De ponto que todo você mundo. tocou aí na criança e adolescente é em relação ao desempenho escolar. Você Sim, percebe que tem queda, você percebe que tem melhora, você tem contato com os profissionais da escola, existe alguma. Porque eu sei, por exemplo, quando nasce um novo filho, o filho mais velho, ele tem um impacto. E uhum, um dos reflexos é na escola também, né? As sim, próprios professores falam, não, porque tá com um irmão pequeno e tal, uhum. sim, já se Já adaptam, já entendem o entendem que a é que. situação. Sim, E outra situação também é, os pais estão se divorciando. sim. Não, eu tô passando, eu trabalhei numa escola uma época e eu lembro que a coordenadora falou, não, é porque os pais da fulana estão se divorciando e tá acontecendo Então, isso e por tal. isso que tá desse jeito, Aí vai. você entende e realmente Sim. isso impacta, você observa? Sim, existem umas diferenças aí de acordo com a idade, porque vão Ah, vivenciar de formas diferentes, né? Por exemplo, crianças menores que nem falam, elas sentem impacto? Sim,
pela presença, principalmente, Sim. né? Porque se alguém saiu de casa, eu era acostumado com meu pai que me botava pra dormir, ou que minha mãe vinha, ou minha avó, às vezes até, não só os pais, né? Porque a gente tá falando dos pais, mas às vezes o conjunto, por exemplo, os avós paternos, maternos que eram mais presentes, de repente já não estão O nessa. combo, né, que vem É, ali, às vezes a rede de separa. suporte não é só os pais, né? Tem outras Claro. pessoas. Então, as crianças menores, que eu digo assim, que ainda nem falam, normalmente elas sentem pela presença. Por isso que é Uhum, ideal que continue o contato bem claro. equilibrado para que ela não sinta tanta diferença, né? Já crianças ali, até seus 7 anos, elas estão numa fase do desenvolvimento que a gente chama de egocentrismo infantil, que é uma fase de pensamento mágico. Então, muitas vezes, a gente precisa prestar atenção porque elas podem assimilar que algumas coisas que elas fizeram causaram fatores Uhum, externos. entendi. É uma fase bem peculiar do desenvolvimento, mas, por exemplo, tem crianças de 4 por ali, elas acreditam, olha que interessante, elas acordam e acham que o sol apareceu porque elas acordaram. É um egocentrismo, entende? Bem Por isso vê essa, interessante. né, assim, porque ela acha que tudo que tá acontecendo acontece porque Por causa ela dela. está sob controle. Entendi. E, né, então, assim, é uma fase muito linda, muito especial, mas que durante o processo de divórcio, isso pode ter um impacto, porque ela pode Também puxa pra assimilar você, que né? alguma coisa foi porque ela fez, eu não me comportei, né? E aí pode nessa fase também aparecer sintomas que a gente chama de regressão. Muito comum a escola sinalizar. Então, Hum, pontuou da escola, né? Por exemplo, na escola, Sara, já ia pro banheiro sozinho, agora não. Ou hum, então, dormia sozinho no quarto e agora quer dormir. com É alguém. muito comum isso, né? A criança volta a dormir na cama, né? Dos Uhum, pais, da mãe, junto com a mãe, uhum. pede mais colo, chora mais, ou fica mais irritada. Essa é a forma A dela gente percebe essa expressar. sensibilidade, exato, né? Porque diferente de um adolescente que vai verbalizar, a Ah, criança ela é muito corporal. Então, são esses sinais aí que a gente vai percebendo. Já na adolescência, existem outros mecanismos aí que às vezes as pessoas percebem como dá um nome de rebeldia. hum, Então, ele às vezes fica, por exemplo, projetando essa culpa em outras pessoas, ou ela se sente traída naquela relação da pessoa que saiu de casa, então ele uhum, me abandonou também. hum. Às vezes fica desacreditado, é muito comum adolescentes que os pais estão se divorciando, ele cria uma insegurança emocional que até os conflitos com os colegas começam a aparecer com mais frequência. Hum. Então, de repente, ele se afasta, se retrai mais dos relacionamentos, ou diz que o amor não dá certo, que nunca vai casar. É muito comum, né? Eu nunca vou casar, isso é mentira, isso, Uhum, né? Isso não dá uhum. certo, porque ele tem essa referência Sim, sim. dos pais. Então, ele ainda usa muito como primeiro modelo de relacionamento o relacionamento dos pais. Até que, óbvio, ele vai ampliando esse olhar, né? Existe a minha tia, que o casamento deu certo, existe o pai do meu amigo, que tem um casamento legal. Então, ele vai ampliando um pouco mais Uhum. esse repertório. Então, assim, diferentes fases, a gente vai vendo aí alguns sintomas, Diferentes comportamentos, diferentes né? comportamentos. E na escola também, às vezes, uma queda do rendimento escolar é comum em adolescentes, por exemplo, que ele fica um pouco mais negligente, tipo assim, também não vou mais fazer nada, Uhum. sabe? Uma fase que os pais costumam já estar tão estressados e ainda tem esse É, comportamento. Então, às vezes, até os conflitos com o adolescente aumentam. que a supervisão em cima dele talvez tenha esfriado, né? Assim, Também, porque já não está no papel a prioridade é outra ali, né? primário, sim. Então, é bem complicado. E quanto tempo, Sara, mais ou menos, você fica de acompanhamento até sentir que, pronto, agora ele já tá, já superou a fase, Uhum. ele já consegue, né? Assim, já entendeu ou não? O ideal é que ele Na fique, verdade, assim, existe sim o início, meio e fim, né? A sim. psicoterapia ela não precisa ser a vida toda, não Hum, tem esse caráter, né? Mas é claro que é uma intervenção a longo prazo. A psicoterapia ela não tem, assim, ela não tem esse efeito imediato, não é como um medicamento. Até porque a gente está pensando num processo que é tão subjetivo, tão individual, sim. porque, por exemplo, às vezes crianças, adolescentes da mesma casa vivenciam processos totalmente diferentes. Uhum, Tem uns que elaboram muito mais rápido, outros eu não falo mais com meu pai, eu não falo mais com a minha mãe, eu fico distante, fico mais frio. é, Então, vai depender muito de como é essa dinâmica e da própria personalidade de cada um, do próprio uhum, temperamento. Não tem muito, assim, um tempo pré-determinado, não. Não consigo nem observar, assim, uma média, para ser sincera, entendo. porque depende muito, inclusive, do processo de divórcio, porque a gente pode estar falando de um processo bem amigável, É, como a gente pode estar falando de processos litigiosos, que eu litigiosos que são acompanho bem. também, né? Então, se eles estão disputando guarda,
isso Eita, é outro tende a peso perdurar mesmo. muito mais. Eu atendo muito divórcio litigioso. Então, aí são casos que eu te diria, com certeza, vão ser mais duradouros. Porque eles estão em busca da guarda da criança e do Isso. Às vezes adolescente eles ali. estão disputando guarda. E aí é que a cabeça da criança deve Muito mais. pirar, viu? Muito mais, porque aí ela não tem dúvida, ela tem certeza que a briga é sobre ela. É, e a certeza Entende? mesmo, né? E aí entra outros termozinhos, por exemplo, conflito de lealdade, né? Assim, eu fui para casa do meu pai, quando eu cheguei, perguntaram como é que foi. Aí eu não sei o que é que eu posso falar, Hum, ou o que é que um fala do outro, ou usa o filho como mensageiro, né? Ou mesmo como espião, assim, quero uhum, saber da vida do outro, aí eu vou perguntando, uhum. né? Assim, mas quem tá indo na tua casa? O que é que vocês fizeram no final de semana? Não com a intenção de saber da criança, mas Mas saber o saber que tá se, acontecendo na casa do lá, se outro. já tá com E outro aí, quando a criança relacionamento, se já começa a tá. entender esse lugar dela, é muito perigoso, né? Por isso que é importantíssimo que os pais consigam compreender o quanto essa criança e esse adolescente, eles precisam haver essa diferenciação, que eles não são mediadores do casal, que ele não pode ser feito como mensageiro, que a gente precisa preservar a imagem de cada um, por mais que haja um conflito entre nós Isso aqui, aí. inclusive juridicamente, seja sobre, enfim, divisão de bens, que é muito comum, eu não posso transferir isso para os filhos, que é um peso muito grande. Inclusive porque eles se sentem traindo o outro, né? Assim, como é que eu tô apoiando meu É. pai, sendo que minha mãe já disse que ele é o errado da história, Uhum. né? Assim, claro que cada um vai contar seu ponto de vista, então por isso esse cuidado, assim, É. realmente de conseguir filtrar essas informações para que a gente não sobrecarregue, né, essa criança, esse adolescente, e ele se sinta nesse lugar de ter que fazer escolha, de ter que priorizar algum genitor. Eu acho que isso é o mais, Uhum. eu acho que isso é uma das coisas que mais trazem complexidade para o caso, quando eles se sentem nesse lugar Nesse que eles lugar. passam a deixar de ser só filhos, né? De repente eles estão ocupando um outro lugar. E, a, e aí você tocou num ponto, até que ponto, por exemplo, qual é o limite aí entra para os pais, né? É naquela questão de alienação parental, né? Sim, Que ficar falando mal, né, do pai ou falando mal da mãe, até que ponto isso impacta e como é que os pais têm que agir, né, para evitar que, porque é até um pouco difícil, você tá numa briga ali, principalmente no briga de guarda, e aí você tá brigando com a pessoa e você não tem que se policiar para não falar mal da pessoa na frente da criança, isso. né? E como é que a criança lidar com isso? Como é que você aconselha os pais em relação a isso? E o que é, né, a alienação parental, assim, que as Sim, pessoas é falam todo tanto? ato, toda ação que eu viso, de alguma forma, diminuir o lugar daquela outra pessoa na vida da criança. Então, eu posso sutilmente fazer, né, assim, fazer entender que ela é negligente, ou que ela não merece aquele amor da criança, né? Ou que eu tenho um lugar de mais importância. Hum, Ou então eu até sugiro algumas coisas, né? Assim, eu coloco a prova, sabe? Você escolheria quem? Então, hum, todas essas ações que eu falo muito do outro genitor, assim, eu sempre digo assim, evite, né? Evite ao máximo, né? Assim, se tem, por exemplo, se passa um dia na casa de um, casa de outro, né? Não pergunte tanto, né? Não faça tantas. Porque às vezes a criança chega, isso não é incomum, tá? começar a Se a falar, né? criança chega, a pessoa faz um questionário, quer saber o que comeu, quem tava lá, quem foi. Isso já ultrapassa, porque a criança fica naquela, né? Assim, será que eu podia ter dito? Aí. Aquilo que E às você vezes ela falou. conta sem saber que aquilo ali iria É, prejudicar, né? Então, às vai vezes ser a dito, vai fala ser dito no tribunal aquilo e ali. acontece, né? Da Imagina. criança, às vezes, dar alguma informação que era tudo que o outro queria para usar no processo. Uhum. Então, assim, muito cuidado, né? Assim, pensar que a gente está lidando com uma pessoa ali, né? Então, a criança ela pode se sentir realmente usado, o adolescente pode se sentir realmente usado, porque foi, né? Você usou da má intenção ali para obter alguma informação. Eu digo assim, todo momento que o processo parece maior que seu filho, que sua filha, alguma coisa está errado. Sim. Porque já começa a ser uma disputa que não está mais olhando para a saúde. Porque se tivesse Você não realmente está mais preocupado priorizado. com a Exato. criança, Você com não o está mais adolescente, priorizando. você não colocava ela nessa situação. Exato. Você está priorizando você, é até egoísta, Isso. né? Assim, É. é meu egoísmo, E, é você e durante usando esse processo, a... eu acredito que é muito adoecedor para todo mundo, né? Assim, envolve advogados, então às vezes a pessoa faz o que o advogado sugeriu e Isso. que não era o que você queria. Já atendi
famílias que se arrependem, né? Tipo assim, se eu soubesse, Sara, eu não teria ido por esse caminho. Eu vi que depois foi muito prejudicial para ele, para ela, né? Certeza, pô. Porque você entra naquele rol de, né, assim, de acusações e tentativas. Hum. Então, é muito complexo, de fato, né? Eu acho que toda vez que você ficar na dúvida, assim, volta, né? Assim, como é que meu filho se sentiria com isso, né? Porque eu tô falando do pai dele, tô falando da mãe dele. Uhum. Então, tem um lugar diferente, né? Por mais que você esteja magoado ali por alguma situação, a criança, o adolescente continua sendo o pai, continua sendo a mãe. Certeza. Então, a gente precisa preservar essa imagem, porque afinal eles vão continuar convivendo. É. Né? Então, é muito difícil para criança e para adolescente quando você fala mal, 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 e ele vai passar o final de semana com aquela pessoa. Né? Passou a semana toda ali Sim. escutando. Então, sobrecarrega. É pensar nisso, né? Assim, como é que, se fosse a imagem dos seus pais, né? Como é que Uhum. você ia gostar de lembrar, né? Talvez a gente não precise saber sobre tudo, a gente Claro. precisa filtrar para E preservar. quando é uma separação, Sara, que aí é específico, com traição, porque você atende caso nessa linha? Já atendi. Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Hum. O divórcio, como você falou, ele tem um processo, né? E às vezes os filhos até se ficam aliviados, porque para chegar até o divórcio, muita coisa Já aconteceu, aconteceu. brigas e discussões e mal-estar e tensão, né? Imagina uma casa com aquela tensão ali, se vai ter briga, Sim. se não vai. E aí, pronto, vamos separar para o filho, para a criança, para o adolescente ali, talvez haja um alívio, né? Apesar dos problemas, mas eles vão entendendo, segue uma sequência, numa Uhum. traição, onde o relacionamento está bem. E aí alguém descobre uma traição, ou da mulher, ou do homem, e aí vai se separar por causa dessa traição. Eu comparo a separação por traição como um, uma morte, né? Assim, que Sim. foi uma coisa, Uhum. uma hora que você não estava esperando. Então, e aí para criança e para adolescente, como é isso? Porque a mãe ou o pai não vai mais querer conviver ali com essa traição, vai ter que se separar, informa para eles, não informa, porque de uma hora para outra eles estavam tudo bem viajando, E de postando no repente, como é Instagram, que surgiu uma que, outra né, pessoa? postando no Instagram as viagens, as coisas e toda a família perfeita, como a gente vê hoje, Uhum. e de uma hora para outra se separa. Como é que é É, o. é um caso mais complexo, já atendi, né? Já Hum. atendi muitos casos assim, inclusive de ter tido uma outra pessoa e essa outra pessoa já ter tido filho. Então, Hum. assim, além de apresentar uma pessoa, você vai apresentar uma É nova uma família. nova família, um irmão aqui, Então, pode ser. é tudo, né? Assim, tudo cai de Uhum. paraquedas, né, na sua vida. Nesses casos, o que é que a gente pensa, né? De modo bem geral, porque vão ter casos muito Claro. específicos, claro. Mas, assim, primeiro é comunicar o divórcio, né? Primeiro, essa dissolução para ser uma coisa de cada vez, né? Informar para os filhos o divórcio. Se possível, porque depende muito dos casos, mas se possível, não falar no primeiro momento sobre essa outra pessoa. Uhum. Porque é como você entregar tudo de uma vez, né? Eu preciso digerir aquilo. Primeiro eu preciso digerir que meus pais não estão mais juntos. Que Agora. já é, como você disse, é uma morte, sim. É uma morte porque é um luto. É um E o luto. luto, ele não está associado só à morte física de uma Sim, sim. pessoa. O luto, ele é quando eu, por exemplo, mudo de trabalho depois de 20 anos de uma empresa. Vivendo um luto, né? Eu passo por um luto. E o divórcio também é um luto para todo mundo, né? Inclusive Sim. para criança, para adolescente, que às vezes tem até essa imagem, como você disse, de uma família que estava super bem, Também, estava perfeito, né? De repente, eu estava voltando da escola e me jogaram essa informação. sim. Então, primeiro deixar que isso se elabore de alguma forma, né? Esse luto. E aí entra esse cuidado dos adultos de não expor uma pessoa nova a essa família, né, num curto período de tempo, para que a gente consiga minimamente conversar, entender o que Uhum. aconteceu, para depois, né, se essa pessoa for fazer realmente parte, né, vai ter uma No- convivência, aí obviamente a gente precisa apresentar, e dependendo do caso, da idade, a gente vai contar que existia previamente ou não. Tem famílias que às vezes não contam logo inicialmente, né? Por exemplo, às vezes depois de adulto, que aquela pessoa ali já existiu, que não tinha percebido, né? Sim, sim. Acontece também. É. Então depende muito do caso, mas eu digo assim, uma coisa de cada vez, né? Primeiro, Entendi. e ter muito cuidado com a informação que você está contando naquele momento. Porque você está despejando a sua raiva, né? Assim, querendo contar o que aconteceu, né? De uma Complicado. forma, né? Já, assim, expondo, né? Assim, mais como uma necessidade sua de desabafar ou de explicar. Porque às vezes contam da traição nesse sentido, né? Você não sabe quem é seu pai, né? Você não sabe quem é sua mãe. Desse Então, jeito. se você já tá a pessoa que passou, né, de um lugar de tanta importância, de repente, não é a pessoa que eu conhecia.
Então, isso a criança e o adolescente, eles se sentem traídos também, né? Quando Sim. existe uma traição, eles também se Uhum. sentem traídos, porque a minha família não foi prioridade. Ponto. Isso. Realmente não foi. Uhum. Então, a criança e o adolescente, eles se sentem traídos. E, às vezes, muitas vezes, leva a esse afastamento ali da pessoa que Do traiu. traidor, É, da pessoa que traiu. porque eu tô muito magoada, né? Então eu não Aham. quero falar com você, eu evito, eu não vou pros encontros, eu falo pouco, eu me isolo, eu fecho a porta, eu fico de fone de ouvido. Existem várias formas de eu me Uhum. afastar, né? Mesmo que não concretamente, mas subjetivamente eu consigo te evitar. Você me perguntou coisa, eu não alongo, eu respondo rapidamente, eu evito a refeição todo mundo junto na mesa, né? Então eu não Entendi. quero mais compactuar, né? Como se eu não quisesse mais fazer parte ali daquela família. Então a Uhum. gente precisa ter esse cuidado, até porque se essa outra pessoa for participar, a forma como você introduz uma pessoa, Vai dizer muito como é que vai ser o como é que vai relacionamento ser o dela relacionamento, né? Se futuro. eu apresento a pessoa nesse caos, obviamente a minha Ela é a tendência, culpada, ó, que a a minha tendência vai dizer, pessoa eu não quero papo com você, você destruiu destruiu minha minha família, né? família. Então a gente precisa inclusive pensar nisso, né? Assim, como é que a gente vai, porque se a pessoa vai conviver, né? Eu até digo isso porque muitas vezes o que foi traído ele quer muito, né, assim, coloca todo o seu ressentimento, toda a sua Ah, mágoa até na pessoa que apareceu. claro, a E culpa é aí dela. depois os filhos vão ter que conviver com essa Aham. pessoa. Então, se você já acabou com a pessoa no primeiro, né? Então a É. criança, a adolescente vai ter mais dificuldade. Então a gente sempre tem que pensar assim, se vai conviver, então a gente precisa preservar a imagem de todas as pessoas que estão envolvidas. Que é uma forma da gente dar esse amparo, esse suporte, né? Porque o que acontece é que muitas crianças e adolescentes ficam tão desamparados, tão perdidos, porque parece que nenhum adulto tá emocionalmente seguro para cuidar. Uhum. Porque, né, por exemplo, o que foi traído tá muito magoado, Tá mal. ressentido, tá mal mesmo, né? Uhum. O que foi o traidor, né? Já Também não se sente já. mais parte, né? Uhum. Eu fiz algo que acabou ali com a minha família. Uhum. A outra pessoa que tá chegando, né? Ela, né, assim, tá mais aleatória possível, porque É. eu acho que eu afetei, né? É. Não vão nunca gostar de mim, Não já cria tem uma não barreira. tem nenhum adulto nesse caso aí Então, bem, assim, o não tem. importante é que primeiro a gente observe tudo que está acontecendo, consiga digerir para que a gente consiga comunicar de uma forma bem mais tranquila, né? Que a gente consiga, no momento que eu não estou estressado, no momento que não foi um dia de briga, realmente eu sentar, conseguir conversar entre os adultos, né? Assim, a gente está no momento que consegue comunicar junto? Não. Então, Uhum. você faz sua conversa, eu faço a minha. Então, é importante que a gente pense muito antes de falar para que esse momento seja o menos, enfim, Menos traumático traumático possível, porque possível. pode E não ser você, traumático, eu e sempre você tá afirmo falando isso. aí só do pai, da mãe e da pessoa que traiu, né? Assim, do... Mas existem as famílias de todo mundo ali também, né? Sim. As- os agregados ali, E que o que olha, devem falar, o que deve. às vezes nem vem dos genitores, por exemplo, a alienação. Exatamente. Às vezes vem de uma avó De uma avó, de um paterna, tio, de uma né? E de tia, de... repente tá todo mundo É, dando pitaco. Isso também é exatamente. uma preocupação, porque quando são processos de divórcios que tem as famílias muito implicadas ali, eles também, os filhos se sentem muito expostos. Né? Porque de Sim, repente todo mundo sabe o que aconteceu. exatamente. E eu não fiz nada para que isso acontecesse, né? De Uhum. repente a minha vida Mas eu virou sou de cabeça para protagonista ali, baixo. né? Eu tô ali Isso. Então, assim, também esse cuidado, até de conversar com os familiares, porque às vezes as pessoas, enfim, tomam a dor para você, né? Tipo, eu sou o pai da. Né? E eu sou o sogro, então eu vou dizer tudo que eu quero sobre essa pessoa, porque afinal o vínculo ali, por exemplo, de um sogro, né, com o pai da criança, pode ter se encerrado ali, né, diante do divórcio. Mas o filho continua. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. não, Então dizem tudo que quer, porque eu não vou mais conviver, mas o seu filho, né, assim, o seu neto, o seu filho vai conviver. Então, sempre eu friso isso, né? Se a criança vai conviver com esses adultos, a gente precisa lembrar que esses relacionamentos precisam ser preservados, porque senão, no final, quem mais sofre uhum. são os próprios Porque filhos. vai chegar um dia que vai, eu não digo normalizar, mas vai virar uma rotina, né? Sim, Passou ali o turbilhão, mas vai chegar um momento que a rotina vai acontecer. a vida vai seguir para todo mundo. Vai seguir. E nesse momento, as coisas que foram ditas naquele turbilhão É, vão começar se você tem que ter cuidado com o que você vai falar, porque você vai continuar convivendo. Então, é, não tem o que você fala nesse momento, quanto mais você leva paz para o ambiente, você que sim. não é diretamente ali está ali na frente, mas você faz ajudar, né? Porque se você bota mais É. lenha na fogueira, É como eu vai digo, né? Os atrapalhar. adultos, eles não têm essa opção de estarem vulneráveis o tempo Não, todo. Eles precisam pode. ser suporte. Precisam, né, cara? Não tem como a gente sair desse lugar. É. Então, se você
tá num momento de vulnerabilidade, muito fragilizado, muito ressentido, muito frustrado, em luto, enfim, passando por É. tudo isso que é legítimo, né? Eu sempre digo, não é questão de culpabilizar os pais, é legítimo que você reconheça de como Uhum. você está, porque tem pais que vão precisar buscar sua psicoterapia individual para ser esse seu momento de se cuidar para depois ter conversa com seus filhos, porque às vezes, principalmente quando são adolescentes, não é incomum eu ver os adolescentes sendo o terapeuta dos Os pais. pais, cara, isso está acontecendo e é um E a gente problema. não pode inverter essa lógica, E né? eu Porque quero, parece uma maturidade, mas não é uma não, maturidade, eles não estão nesse momento. e eu quero já falar sobre isso daí, Sara, que isso aí é um ponto que até me preocupa hoje. Mas antes de entrar nessa, eu queria tirar uma dúvida para eu não esquecer aqui que eu lembrei agora. Em relação aos pais, depois do divórcio, ao afastamento é, pro- é, é, proposital. Tipo, Hum. isso Aí tu acontece fala de um muito com o abandono pai. afetivo. Acontece muito mais com o pai. Mãe é Sim, muito difícil, né? A mãe se é. afastar do filho, assim, eu particularmente nem lembro de casos. Eu sei que existe, né? Mas Mas é muito né, é muito pontual, raro. Isso é mais o pai mesmo. Isso é mais coisa do homem. É, de se afastar. Sim, Como essa outra pessoa, vai ter outra família, e não é aí mais não é prioridade. mais os filhos que ele tem ali naquele casamento não são mais prioridade, se afastam Sim, e vai passando o tempo, não vê mais, e o filho vai esfriando vai aquela relação. esfriando, e quando é criança, o adolescente até consegue, acredito eu, como a vida do adolescente tem Coisas mais acontecendo. opções, Sim. né? Ele consegue, pelo menos aparentemente, sim, Uhum. não ligar tanto, vamos dizer assim, aparentemente, né? Mas a criança não. A criança, ela espera sair com o pai no final de semana, não é que esteja Ela cria uma separada, ela cria expectativa. expectativa. E eu já vi até vídeos do filho esperando o pai não veio, É, tá? É triste assim você ver. E aí acontecem esses casos também, né? Assim, você vê e sim. como é que a criança, principalmente, como é o amparo para a criança nesse momento. Porque Uhum. aí é uma irresponsabilidade, né, do genitor. Aí não É, tem. são casos que eu acho que são os que mais nos tocam, É demais. porque É. a gente vê o quanto Ah, aquela criança espera aquela sim. presença e ela não aparece, né? Já atendi tanto em caso de divórcio, assim, da pessoa meio que ter sumido e ter Uhum. priorizado outra família, como não ter nunca assumido a paternidade, que também, enfim, são processos difíceis, né? Hum. Mas o que eu observo, assim, a maior dificuldade é quando esse contato ele não termina de forma amigável e aqueles conflitos ainda continuam, é muito comum, infelizmente, não é o desejado, mas é muito comum, que os homens nesse lugar, eles prefiram não comprar a briga. Então, Aí se assim, então afasta. pronto, né? Assim, então se vira com essa criança e eu não apareço mais, né? Assim, eu não Sim. vou mais atrapalhar. Então é muito cômodo a escolha, né? Porque Uhum. aí eu não participo, eu não entro em conflito e eu sigo minha vida. E aí, realmente, nesses casos, né, as crianças sofrem muito porque elas não entendem o abandono. Elas ficam com muitas questões, né? Assim, será que eu não fui suficiente? Então, entram esses pensamentos que têm a ver com a própria autoestima dessa criança. Uhum. Entende? Porque, assim, eu não fui suficiente, eu não fui o filho que meu pai queria, o que é que aconteceu? E às vezes não era sobre ela Claro que não é. diretamente, né? Claro que Claro. não é. Mas a criança e o Leva adolescente, para ele, si, ele né? absorve. Aquilo que você falou, ela é o centro, né? Sim, Dependendo da e aí idade ali, muitas ela. vezes ela realmente absorve isso, né? Assim, o que é que eu fiz que eu não sou mais Porque, desejado? por exemplo, em festa de escola, né? Dia dos pais, que tá os pais dos coleguinhas ali É, e o pai não aparece, né? O seu pai não tá sim. lá. Às vezes, as escolas têm escolas até que não, que o aluno não vai, né? Pra Assim, meio que resguardar, resguardar, porque proteger. não faz sentido. Sim. Mas antes da festa da escola existe a Existia uma preparação. memória também, né? Assim, quem tinha essa Quem presença tinha de essa presença. repente não E tem. de um pai que não morreu, né? É, Porque que tá vivo, que, sim. né, assim, aí isso realmente isso impacta na vida adulta, Sara, porque eu já ouvi casos, por exemplo, de mulheres que têm um abandono do pai na infância e que ficam muito mais frágeis com Uhum. relacionamentos com homens, assim, Sim. que ficam mais vulneráveis, vamos dizer assim, ficam como se ficassem muito carentes Uhum. e,
e sofrem mais com relacionamentos no futuro. Isso realmente tem uma ligação? Tem sim. As crianças e todos nós, né, seres humanos, para o nosso desenvolvimento, a gente precisa se sentir aceito e importante. Hum, Isso é uma necessidade básica mesmo, emocional. Então, esse apego seguro, né? Hoje, acho que até assim, muitas pessoas falam, né, do apego seguro, que é a criança crescer nesse lar emocional em que ela se sente amparada, sim, amada, por quem ela é, não pelo que ela faz, né? Que é sim, diferente. E quando ela cresce já com essa falta, ou que ela é abandonada no meio do caminho, né, como processo de divórcio, sim. fica esses questionamentos do que é que eu fiz, por que que eu não sou tão amada, e eu busco pertencer. Hum, Eu fico com essa sede de pertencimento, né? Essa carência que você diz, né? Essa sede de pertencimento, de se sentir importante, de se sentir amada, estimada, né? A autoestima, ela é o final, digamos assim. sim. Mas toda criança, ela é estimada. Quando ela faz um desenho, ela diz, olha aqui. Ela É, quer essa aprovação, elas sim. precisam dessa aprovação, né? Eu bato palma quando ela dança qualquer coisa, nada a ver, É, né? Eu olho um desenho e diz, ai, que lindo, né? A criança, ela precisa ser estimada. Então, quando não existe essas figuras, né, que podem, claramente, hoje a gente fala de função hum, paterna, não do pai propriamente dito como, né, essa figura, porque outras pessoas podem assumir funções sim, diferentes, sim. né? Às vezes, muitas crianças crescem com mãe e avó materna. Uhum, E não sofrem do que você está falando, por exemplo. Então, isso também é uma coisa que eu acho interessante, né? Você até alivia para as famílias saberem, né? Hoje a gente entende na psicologia que não tem esse lugar, é função. As pessoas ocupam funções. entendi. É claro que é desejável que você tenha uma estrutura, até porque às vezes sobrecarrega o outro Claro, cuidador, óbvio, né? claro. As mães que são mães solos, elas Sim. falam disso a todo Até momento. financeiramente, né? Em Você todos ter os duas em sentidos, tudo. né? É. É muita responsabilidade, né? Você Sim. criar e desenvolver uma criança sozinha. Ah, Mas o que eu quero dizer é que essas funções elas podem ser supridas por sim. outras redes de apoio. Mas nessas pessoas que não tiveram essa, porque é muito comum não ter essa estrutura, porque é tão difícil a gente manter, né, de certa forma, sem a presença de outro, elas vão de fato buscar essa sede de pertencimento, às vezes ela é inesgotável. E Hum, aí me deixa vulnerável, porque em qualquer sinal de amor, né, hum, eu me apego. E eu me entendi. apego de uma forma que eu não tenho esse limite, não fica claro, eu do outro. Entendi. Então eu fico ali muito vulnerável para aqueles relacionamentos. Então, sim, existem estudos, inclusive, né, de crianças e adolescentes que cresceram Sem sem essa a função função paterna. paterna e elas desenvolveram alguns transtornos, ou então se colocaram em relacionamentos abusivos. Abusivos, né? Né? Isso é um dado, realmente existe, né? Existem muitas pesquisas São mais disso, propensas a porque elas estão mais aceitar. propensas a aceitar. Entendi. Elas não têm esses limites claros, Entendi. né? Do que é um Olha que relacionamento interessante, né? saudável e do que não é. Olha que Porque a interessante. qualquer sinal, né, de amor, e aí a gente pode colocar em amor muitos comportamentos que não são. Entendi. Né? Eu posso colocar controle como amor, mesmo que não Que não seja. seja, né? É verdade. Então, a qualquer sinal de mínima proteção, de É. mínimo afeto, eu Até a posso. própria agressão você pode colocar como Sim, com tudo, né? Assim, sim. aquele. É. Então. Aí por isso que a gente tem que observar. Uhum, Eu acho interessante a psicoterapia justamente isso, porque a gente observa no brincar, a gente observa na comunicação, às vezes a criança não fala explicitamente sobre o divórcio, isso é interessante. Mas ela tá brincando na casinha, ela mostra os conflitos, ou uhum, então, ela mostra essa necessidade de amparo, ela mostra essa sensibilidade, esse afeto, às vezes com o próprio psicoterapeuta. A criança, ela de repente está muito buscando meu colo, muita atenção, muita aprovação. Então, por exemplo, ela faz um desenho e se frustra dependendo da minha reação. Ela quer a todo um momento momento. essa. Então, eu preciso observar isso. Porque, por exemplo, a criança, ela busca aprovação, é normal, é natural do Uhum, desenvolvimento. Mas em excesso, sinaliza alguma coisa. uhum. Né? Ela tá com a A autoestima falta mais de algum. baixa. Então, ela tá precisando sempre desse outro. Então, a gente caminha, né? O nosso desenvolvimento, a gente caminha do heterossuporte, que é ter adultos que nos sustentem, mas eles incentivam esse afastamento, né? O adolescente, ele é aquela fase que ele tá se separando Sim. emocionalmente, concretamente, né, dos adultos. Ele
ele já quer fazer as coisas sozinho, ele quer ir pro shopping e não avisar, ele se acha no direito de fazer um monte de coisa, né? Mas isso é saudável, se descolar é saudável. Mas isso é um processo que ele vai acontecendo com adultos, com figuras que são responsivas. Então, existe todo um trabalho desses adultos. Se falta alguém e essas funções não acontecem, alguma coisa vai se perder aí no meio do caminho. Aí, por isso que a gente pode ter repercussões na vida adulta. Então, que aí entra os adultos, se eles soubessem da responsabilidade que eles têm perante as crianças, Nossa, sim, a sociedade seria outra, sabe? com Porque eu certeza. sempre digo que a cada criança que nasce é um novo mundo que pode ter, né? Sim, Assim, dependendo do que você colocar na mente dessa criança, que vai virar uma criança, um adolescente, vai virar um adulto que vai fazer parte de uma sociedade, o que você colocou ali um claro. dia vai aparecer. Para a gente finalizando, Sara, você falou aí da questão da infantilidade e imaturidade de alguns adultos perante as situações, né? Que um caso como esse que a gente está falando aqui de divórcio, por mais que seja doloroso também para os adultos, mas se existe uma preocupação com as crianças, eles não podem se perder, né? Eles têm Sim. que manter ali a compostura, porque existe uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, porque realmente não é culpa dela, né? Uhum, Mas que está sofrendo diretamente e sim. às vezes até mais do que eles em relação a isso. Então tem que ter uma sanidade mental e uma maturidade Uhum, mental que o pai e a mãe têm que ter realmente não apenas nessa situação, mas que tem que demonstrar caso aconteça isso. é. E aí me vem uma questão quando você falou de maturidade. É um dos pontos que eu venho percebendo também, são adultos frágeis emocionalmente, né? Principalmente uma geração que está vindo aí agora, que está começando a ficar adulto, e estão começando sim a ter filhos também, Uhum. e que os pais, inclusive, ajudam na Na criação, criação. porque eles, filhos, não têm essa maturidade ainda Uhum, para ser pai, ainda para ser mãe, e isso impacta na criação da criança. Eu sempre digo, hoje é muito bom você ter esse acesso a psicólogos, a psiquiatras, a profissionais de saúde, que você pode ali melhorar a sua saúde mental, mas tem em relação a pai e filho, você não pode delegar tudo para outras pessoas, né? Você não pode uhum, delegar a criação do seu filho para um claro. psicoterapeuta, você não Nem pode para a delegar escola, né? nem delegar a educação É. a educação do seu filho para a escola ou um apoio diretamente dos avós, né, dos pais. E como é que você vê esse cenário de hoje? Você já percebe isso em Uhum, uma geração que está vindo essa fragilidade de emocional, né? Assim, que como é que eles vão cuidar emocionalmente de uma criança se eles mesmos estão precisando de uhum. cuidado, né? Isso é uma questão, assim, muito atual mesmo. Eu vejo que os pais, eles podem se fragilizar por diferentes motivos, Hum, inclusive até pelo acesso de informação, sim, né? Eu tenho é. tanto acesso a tantas coisas, né? Que a Hum, qualquer sinal de sintoma ali, eu acho que já precisa de um suporte maior. E eu acho, inclusive, assim, dentro da clínica psicológica, eu acho que isso é mais palpável. O psicólogo, ele tem um trabalho de início, meio e fim. Então, é muito importante, desde o primeiro contato, que essa responsabilidade, ela fique muito clara, né? O que é meu papel e o que é papel dos pais. hum, Então, por exemplo, eu oriento eles, a contar, por exemplo, sobre o processo de divórcio, mas eu não vou contar por eles. claro, E acontece esse sim, pedido. Sara, eu não sim. sei como falar, eu vou trazer, e aí você Olha aí, não, não. né? No máximo eu posso mediar esse contato, mas é Uhum, preciso, né? O psicólogo ele tem essa função também, de encorajar, de fortalecer esses pais para que eles cumpram a função deles, né? uhum, E inclusive delimite seus espaços. Não é porque minha mãe que fica, ok, mas você vai ter que combinar com a sua mãe que ela é avó e a função de avó é essa e a de uhum, mãe é essa. Então a gente também tem essa função de colocar cada coisa no seu quadrado. A uhum. minha função enquanto psicóloga, a sua função Sim. enquanto mãe, a sua função enquanto pai.
E eu acho que isso acontece desde o primeiro contato. Hum. Porque às vezes, por exemplo, não, Sara, ele não pode ir porque ele tá no trabalho, então vamos ver outro horário que os dois possam estar. Uhum, Porque isso é uma forma de ir se saindo, uhum. muitas vezes, né? Eu acreditar que eu vou levar a criança toda semana para psicoterapia E lá ela vai e vai resolver. resolver, não vai. Uhum. Então a gente está dentro de um sistema. Então todo mundo tem uma função a ser cumprida, assim como a escola tem, assim como os avós têm, assim como os pais têm. Então eu acho que conscientizá-los do lugar que eles ocupam, para que eles encontrem onde o que é que está faltando em mim, é informação, é segurança, e aí as respostas podem ser mais variadas. Pode ser que me falte uma psicoterapia para eu me entender enquanto pessoa, para depois entender minha maternidade, ou pode ser que me falte informação mesmo, que eu Uhum. não sei como criar, eu tô precisando de uma direção, enfim. Aí podem ser variadas coisas, mas o primeiro contato ali é explicar qual a função de De cada um, para cada que um. cada um se assegure desse lugar, né? Eu preciso assumir isso aqui, Então, com o que eu tenho. até isso você tem que orientar. Sim, Então, aí sim. você já tira Por isso que o primeiro contato é com os pais, né? Porque já pensou se eu coloco esse primeiro contato com a criança, eu tô Não, dizendo o quê, né, para esses é, pais? Tô dizendo que deixa comigo que eu resolvo. Não, não vou não, resolver. e aí assim meio que comprova o que a gente estava conversando, de que realmente eles estão esquecendo da função, né? Assim, Sim, se você precisa lembrar, sim. se você precisa mostrar o óbvio, e é um pouco preocupante isso. Eu vi uma cena de um seriado, eu esqueci o nome do seriado, mas era o filho conversa, um homem já, ele já adulto, conversando com o pai dele. Ele tinha acabado de descobrir que uma menina que ele saiu e teve um relacionamento engravidou, né? Uhum. Só que ele não gostava dessa menina, assim, amorosamente. Ele tava com relacionamento com outra. Tá. Aí, né, o problema aí, porque ele tava com relacionamento com outra, tinha uma namorada e saiu com essa menina, a menina engravidou. E aí ele tava nesse dilema, né, do que fazer. Aí Uhum. chamou o pai dele para pedir uma orientação, né? Ele, pai, eu não sei o que é que eu faço, porque eu gosto da fulana, eu quero ter minha vida com ela, só que agora apareceu isso. Me diga, é, o que é que eu tenho que fazer, o que é o melhor para mim, né? Assim, o que Tá. quer que você me oriente. Que Aí ele o pai dele, resolvesse, né? aí o pai dele pegou e falou assim, olha, eu não sei. Aí ele, como assim você não sabe? Eu lhe chamei aqui para me ajudar e tal. É porque você não tá fazendo a pergunta certa. A partir de agora, meu filho, não é o que é melhor para você, é o que é melhor para o seu filho. Uhum. Entendeu? Então, assim, Sim. você, Colocando essa a autorresponsabilidade. responsabilidade, assim, você tem que entender que agora não é Sim. você. É sobre seu filho. É sobre o Uhum. que é o melhor para ele. O que é... Mas, pai, se eu fizer o que é o melhor para ele, é, vai me prejudicar, vai não sei o que. E eu não sei o que. São São consequências. consequências, exatamente. Sim. Aí você vai aprender a ser pai. Sim. Né? Aí você vai entender o que é ser Legal. pai. O que é ser pai, que é justamente você colocar o seu filho como a prioridade ali. Então, e eu acho que está meio que se esquecendo Uhum. disso, né? Assim, de você Porque chegar. esse é um trabalho contínuo, É, gradual. porque não é você se esquecer enquanto pessoa, é você entender que agora Você existe ocupa um outro um outro lugar. lugar. Sim, Exatamente isso. Você ocupa outro lugar e que é sua responsabilidade. exato. Sabe? Eu acho que a grande dificuldade é essa, assim. Poxa, é sua responsabilidade, não é, ninguém vai resolver. É. As pessoas podem lhe ajudar, um psicoterapeuta pode lhe ajudar, a escola pode dar um apoio, os avós podem apoiar, mas é você para o Uhum. seu filho, né? Com a sua, é você, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Aí isso eu venho percebendo e venho ficando um pouco temeroso que está se criando pessoas com frágeis, né? Assim, homens, e quando eu digo homens, não homem de sexo Uhum. masculino, a Sim, humanidade, né? Assim, pessoas. pessoas frágeis, assim, e isso para a criança Transmite transmite insegurança. segurança. E aí vai crescer um adulto inseguro. E eu estou com muito medo do futuro, dessas crianças que estão sendo criadas Uhum. nesse formato, aonde tudo é delegado, aonde se coloca. E aí é um ponto para a gente finalizar que eu queria perguntar a você, aonde esse excesso de aprovação que a insegurança do pai precisa, né? Pai e Uhum. da mãe, eles precisam ter para que o filho ele se sinta bem e dão tudo para a criança, né? Ocupam a criança com um monte de atividades para elas fazerem, é balé, karatê, é escola, é natação, é kumon, é viagem, ocupa, 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 Sim. não tem mais o ócio.
e essa responsabilidade mesmo, assim, de cuidar do mental da criança, porque você não está cuidando nem do seu. Aí estão criando. E aí, quando houve uma separação dessa, cai o Tudo castelo sim. de areia, né? Ali tudo Uhum. desmorona. E aí, como é que você vê o futuro dessas crianças de hoje que você está atendendo, né? Das pessoas que você, não só em casos de divórcio, mas em todos os casos, como é que Uhum. você enxerga isso no futuro? Qual sociedade vai ter daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando nós tivermos velhinhos? Quem é que vai estar cuidando eu digo cuidando assim, quem é que vai estar à frente das atividades quando nós não tivermos mais condições físicas Sim. até de estar, né? É. Eu acredito que quando a gente fala de adultos que têm essa insegurança e que isso não é um fator individual, como você disse, é uma questão coletiva. Uhum, A gente está vendo como uhum. né, assim, realmente a gente percebe os adultos, né, hoje que estão cuidando dos filhos, precisando de muito suporte, delegando demais ou tentando preencher a criança com as melhores coisas possíveis para que É, não haja, por exemplo, uma frustração, para uhum, que se sintam, né, plenamente satisfeitos. E aí entra uma coisa muito básica para os pais, eu acho que é compreender que a gente faz uma paternidade, uma maternidade com erros e acertos. claro. Então, essa segurança, essa necessidade de aprovação, de eu estar fazendo o que é certo, de eu procurar um especialista e eu tentar ao máximo, né, não cometer erros, eu caio nessa armadilha. Porque o erro, ele também ensina. Né? Eu asseguro para aquela criança, eu faço assim porque eu sou seu pai, eu faço assim porque eu sou Boa. sua mãe. Uhum, E ponto, né? é. No futuro, se ele achar que não foi coerente, como todos nós passamos por esse Sim, processo, sim. veja, na adolescência a gente diz assim, quando eu tiver meu filho, eu não vou ser assim, né? Eu vou ser um pai mais liberal, eu vou ser uma mãe. E É aí a gente pior. vira adulto e a gente vê, eles É. fizeram o que tinha que fazer, né? Claro que eu tô tirando aqui todos os casos, enfim, Sim, de sim. violência, falando do, Claro. né, assim, do geral Aham. mesmo. Então, o que eu percebo é isso, essa segurança de dizer, eu posso estar errado, mas eu tô fazendo, É. eu preciso assumir isso, né? Assim, é a Sara que tá fazendo isso, eu preciso É. dizer, Ou certo ou eu errado. preciso falar, entendeu? Eu É. preciso assumir esse lugar, É um porque não papel vai ter de, quem é um papel assuma. de líder, né, Sara? E É, às vezes vai dar certo, às vezes não não vai. vai, E não aí eu digo vai. para os pais, hoje eu acho que a gente tem um gap aí legal, que é quando eu erro, a gente pode fazer essa volta, que Sim, antigamente a gente não fazia. é. De fato, né? As Uhum, gerações passadas realmente é. pecavam nisso aí, né? Eu não assumia nunca que eu estava errado. Errado. Então eu posso voltar lá no quarto e dizer eu errei, Sim, tá? Mas eu sou seu pai. É por é, isso que eu fiz aquilo. Eu errei, né? Não é. vou mais fazer isso, ou enfim, né? Revejo aquele comportamento. Então confie nessa, sabe? Eu posso errar e acertar, e qualquer coisa eu desfaço, eu mudo com o tempo. Outras coisas eu talvez nunca vá perceber que eu errei, aí meu filho, É. quando tiver mais velho, ele muda o jeito dele, né? A gente também não tá, não é uma massinha de modelar, porque eu acho que também esse é o medo, como se tudo que eu fizesse, né, eu fiz X, causa Y. Não é Não é assim, pessoal, assim. nem tudo causa transtorno, nem tudo gera trauma, não é desse jeito, né? A Hum, gente precisa também, sabe, baixar um pouquinho a régua das coisas, uhum, porque nós estamos nos desenvolvendo e a gente vai passar por essa criticidade, a gente é afetado por outros ambientes, então nem tudo, né, assim, entre é, quatro paredes que vai é. gerar alguma repercussão assim tão direta. Tem que ser Então a algo assim gente tem que se muito. permitir também, né, para assumir esse lugar. Eu acho que esse perfeccionismo às vezes atrapalha. O medo, né? O O medo medo, não. o medo, né? Assim, Assumir, agir por instinto aí eu mesmo. chamo minha mãe porque eu acho que eu não sei fazer direito. Ok, primeira fralda você não vai fechar direito. A Mas as sua você tia, vai que já ter. cuidou de 5 filhos, vai saber fazer melhor. Mas paciência, você vai fazer do Vai seu jeito. aprender. Você é a mãe e pronto, né? Você é o pai e vai fazer do seu jeito. Então, É, acho que é essa coisa de encarar, mesmo quando você não tá pronto, mesmo quando você ainda não sabe direito. Porque a confiança, ela se ganha no caminho, né? E você vai aprendendo, né? É vivendo e Isso. aprendendo Acho mesmo, que né? Bem clichê. eu faço muito esse movimento, assim, de empoderá-los. Porque às vezes tanta coisa, né? Assim, eu que sei ser mãe, né? Na rede social todo mundo é a melhor mãe, todo mundo é o melhor pai. E aí você pode estar se colocando num lugar de eu não É, consigo, eu não dou conta, se comparando, se né? comparando demais. E aí É. tem vários efeitos aí que a gente pode pensar que pode estar atrelado a essa E isso aí insegurança. que você falou, nessa mesma cena que eu tava falando, desse seriado, o menino, depois que conversou, ele falou assim, perguntou pro pai dele, pai, quando foi que você descobriu que você já estava pronto para ser pai? Aí ele, eu ainda não tô pronto para ser pai. E talvez não A esteja, gente né? nunca A está gente não tá pronto. pronto para tudo. E essa é a grande questão. Você nunca vai estar pronto.
Sim. Agora a gente tem que assumir a E é isso que a gente responsabilidade. também ensina para os filhos, né? Se eu mostro que a minha segurança se dá no caminho, eu também estou mostrando isso para eles, Claro, né? Não tem nenhum desafio que você não possa encarar, porque você vai aprender ao longo do caminho, né? Então, se a gente se mostra inseguro, aí a gente tá e aí vai seguindo-se, né? Assim, uma linha de inseguranças. Então, quanto mais a gente se colocar nesse lugar, né? Eu dou conta, eu faço do meu jeito, eu erro e acerto. é. As crianças também vão encarando de forma mais positiva os erros, os acertos e Tem tudo mais. tem uma música do Renato Russo que que ele diz assim, tem um trecho que ele fala assim, falando das crianças, né? Que você culpa o seu pai, você Ah, culpa é, seus pais famosa. por tudo, isso é absurdo. São crianças como você, o que você vai Exato. ser quando você crescer. Que é muito Legal? louco, né? Porque É, você na você imagem. fica culpando os pais, não sei o que são Sim, absurdos, são crianças como você, o que você vai sim. ser quando você crescer. É só mesmo questão de tempo. Pois, Sara, perfeito. Legal. Tem mais algum ponto que você queira deixar aqui, alguma mensagem, alguma coisa que você deixe? Porque é um tema forte, né? Assim, você lidar com isso, assim, é tenso e tudo, mas acredito que até você tenha que passar por algum trabalho de limpeza também aí, Ah, de, são sessões mais densas, mais né? É complexas, né? meio. E a Acho que questão. a mensagem é um pouco de transmitir, né, para as pessoas que é uma fase que ela passa, por mais complexo que esteja, por mais caótico que esteja, e que busquem realmente esse suporte, né? Seja para os filhos, seja para você mesmo também que está Sim, passando, né? Que precisar de algum tipo de suporte, que você não hesite em pedir ajuda, mesmo que a responsabilidade seja sua, mas todo mundo pode pedir ajuda em algum momento, para que essa fase seja mais leve, como eu disse, né? Assim, nem sempre vai vir com esse peso todo. Às vezes, depois, né, que passa ali aquela onda, você vê que as coisas se melhora, sim. ajustaram, E que pro a vida melhor, né? de Para todo melhor. mundo tá caminhando. E a minha mensagem é isso, né? Assim, dessa esperança mesmo, de entender que a vida tem altos e baixos, que tá tudo certo. Daqui a pouco é uma lembrança, você já vai estar em outro momento, sua família vai estar de outra forma. Então, confiar que todo mundo tem essa capacidade de ajustar-se criativamente, né? A todas as coisas que acontecem na nossa vida. Perfeito. Pois, Sara, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada Obrigado mesmo pela sua também. participação, segunda vez aqui. Eu espero em outro momento a gente estar conversando de outros assuntos, Tá porque o que ótimo. envolve essa parte emocional, A gente tem mental, assunto. a gente tem assunto, viu? E não entra porque, eu vou dizer, é a grande, vai ser a grande preocupação que eu acho em um futuro próximo, e que já está acontecendo, é como lidar com a nossa saúde mental. Porque Sim, a gente tá, assim, a gente não precisa mais de nada. A gente tem um carro que leva a gente tem, até pensar, tem inteligência artificial agora que pensa pela gente, né? Então, sim. que cria coisas pela gente, a gente tem internet, a gente tem tudo aqui na palma da nossa mão. É, A nossa vida, ela tá muito fácil, assim, tecnologicamente é tudo sim, muito muito acessível. acessível, mas a nossa mente eu vejo que a gente não tá. É como se a tecnologia estivesse subindo de elevador e a nossa mente está subindo de escada. A gente Uhum, não está ritmos conseguindo se diferentes. adaptar E essa a sincronia isso leva tempo. tudo. Né? Essas redes sociais que você fica vendo a vida dos outros aí, que acaba que você também não tem vida. Menina, é tanta coisa que dá para É, conversar, tanta coisa que a mente humana tem, que a gente precisa levar e tentar ajudar as pessoas, tá bom? Pois já fica aqui um convite verdade. para outra oportunidade a Combinado. gente conversar mais uma vez, tá Vamos bom? sim. E, Obrigada, Sara, Cássio. muito obrigado. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.